começou assim, né? Vou botar aqui uma apresentação, então, né? Para galera aí do Rola aí, Leonardo falando aqui para vocês, né? Nessa primeira experimentação de entrevista aí para o canal. Estou trazendo aqui um amigo meu já de quase 25 anos, que é o Fábio Medeiros, também conhecido como Peroxido, ou Peróxido, né? Eu sempre falo diferente aí. Que é lá de Floripa e que fundou o nosso grupo de RPG lá no final das contas, convidando a galera para jogar Dark Sun na época e tal. E o legal do Fábio não é para falar aqui de Dark Sun e Planescape, porque ele adora falar, e a gente pode deixar isso para outro momento. Talvez eu surja aqui também, né? Mas para falar assim, porque o Fábio ele tem já um tempo que ele começou a trabalhar aí com trazer o RPG para a vida profissional dele, né? Então o Fábio é formado em psicologia, trabalhou com RH, trabalha com um monte de coisa, ele vai contar as histórias aí. E agora está usando o RPG para essas coisas de educação aí, né? Então a gente estava falando aqui, começando a comentar um pouco sobre pós-graduação que está surgindo e tal. Daí, pô, eu queria assim falasse primeiro a questão quando é que isso começou a surgir essa ideia, assim, né? De quando é que você começou a se interessar com essa coisa do RPG, usar o RPG não só para educação, porque eu lembro que você começou a falar disso quando você estava lá começando a trabalhar com RH e começar a implementar isso e levar lá para o SESC, né? Essa coisa do RPG no pro trabalho, para o ambiente de trabalho, para essas coisas assim. Com certeza. Na verdade, assim, eu acredito que o primeiro momento que eu pensei assim, eu vou usar o RPG de maneira mais profissional, né? Foi quando, na graduação em psicologia, quando eu fiz um trabalho grande com o Diogo, até participou, né? Sara, amigos meus, né? O Diogo jogou com a gente já. Ele e o falei, fez muito, chamou a atenção assim de alguns professores o uso do RPG na psicologia em vários pontos, né, com relação a terapia, com relação à psicologia social, com relação à psicologia da educação e da aprendizagem, né, e aí um professor pegou e disse para mim, tá, então tu tá dizendo que o RPG funciona aí para educação, me mostra, me prova, né? Massa. E aí foi o Emílio Takase, um professor muito legal, muito querido, que manja pra caramba da parte de neuropsicologia, né? E aí ele abriu espaço, eu fui monitor da disciplina dele, de Psicologia Experimental 2, e a gente deu aula de neurociência do comportamento usando o RPG. Cara. Foi muito massa, cara. Foi muito massa. Assim, foi eu, a Sara e o Alex. A gente formatou as aulas inteiras, criou. Aí era uma turma com 40 alunos, né? A gente fez um esquema de que eram empresas que tinham interesse em desenvolvimento e pesquisa na área de neurociência, né? E aí os jogadores, os alunos, né? Eles entravam nessas diferentes empresas e tinham funções diferentes dentro da empresa. Então, o jogo funcionava com ações individuais e com ações da empresa, né? E as rodadas de jogo eram rodadas da empresa. Né? Então, saía, por exemplo, uma licitação nova, né, que exigia determinadas coisas, e aí as empresas poderiam se candidatar àquela licitação, né, concorrer, e aí elas tinham que entregar documentos, tinham que fazer as suas pesquisas, tinham que discutir, estudar, e aí elas interagiam entre elas, interagiam com o professor, que aí o professor, nesse caso, ele era uma espécie de consultor, né? E aí ele ficava lá na salinha, na mesa dele, né? E a gente jogando, e aí às vezes alguém usava ação, ativar o consultor, né? Aí ia lá, conversava com o professor sobre determinado tema, ele dava uma dica para ele sobre que caminho que eles poderiam ir na pesquisa, no texto, na produção que eles estavam fazendo. Parece que eu criei um sisteminha aí próprio, assim, foi. Adaptar tudo completamente diferente, assim, né? O sistema de regras não foi nada novo, não foi nada já usado, né? Era uma coisa que a gente criou. E essa foi a primeira vez, né? Aí a partir daí no RH eu usei para cultura organizacional, né? Elementos do RPG, né? Não necessariamente. Ideia, né? Aí a gente fez também um joguinho com cartas que tinham personagens de RPG para pensar as diferentes funções, para que as pessoas soubessem um pouquinho mais sobre. Era uma brincadeira, assim, né? E que as pessoas acabavam aprendendo um pouquinho mais sobre as diferentes funções da empresa, né? Porque às vezes o cara tá lá no financeiro
não manja nada do que o cara do marketing faz, né? Sim, E aí servia como essa ideia, assim, né? Pra ir aprendendo. Isso daí é massa, assim, porque a galera que joga RPG fica muito vidrada em Dungeons and Dragons e acha que RPG é sempre Dungeons and Dragons e não consegue imaginar outras coisas, né, de roleplay e tal. Uhum. E outro dia até o meu filho Henrique ganhou um jogo da Estrela, cara, que é cartinhas também, assim, daí você seleciona, tem personagens ali para você ir interpretando e criando a história conforme as cartas vão surgindo. Então é um RPG, só que uma forma bem mais simplificada e muito mais aberta, né, de interpretação e tal, e daí o povo às vezes fica muito fissurado ali umas coisas, não vê que interpretação, o jogo em si é muito mais amplo e dá para usar para muito mais coisa. Com certeza. E tem vários sistemas novos de RPG, né? Novos que eu digo assim, às vezes dos últimos 15 anos, né? Assim, nem é Mas tão a novo galera não assim. conhece, Mas a galera não conhece, não vê que tem um movimento forte aí de pensar o RPG de diferentes formas, né? Uhum. Que não é só a mecânica que existe dentro do Dungeons and Dragons, né? Que ela é feita com um propósito, com uma maneira Sim. de pensar o jogo, né? E tem outras que têm outras maneiras, outras formas de pensar, né? Pensa que é possível ter uma ficha de personagem que não tem número, que é só texto, né? Que não tem atributo, né? Ou Então, nem ficha, nem dado também, né? assim. Então, e é coisa antiga, né? O Castelo Falkenstein, por exemplo, ele tinha um diário de personagem, que tu contava as histórias do personagem, né? O Terra Devastada, ele usa textos, né, para indicar no que teu personagem é bom, né? E aquele texto ali descreve uma coisa e pronto, tá feito. Não precisa não precisa dizer assim, ele sabe 4, sabe 5, sabe 6, né? Não tem número e estatística e coisa assim, é tudo narrativo. Uhum, uhum. E daí do RH ali, assim, a experiência foi legal, então, e seguiu para... Foi. Aí no RH eu sempre tendi a caminhar pelo treinamento e desenvolvimento, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ser professor, tanto da área de RH, de gestão de pessoas, né? Quanto do programa de aprendizagem, que daí eu atuava com adolescentes, né? E aí o jogo foi se integrando à minha prática educacional, né? E o jogo de maneira geral, e aí o RPG como sendo aquela pérolazinha que eu trazia, que era algo que muita gente não conhecia, né? Assim, e ia chamando atenção, assim, o pessoal ia curtindo, gostando, né? E aí eu trazia um elemento uma vez, só a ideia de personificar, aí depois eu trazia a ideia de pontuação, né? De a pontuação de habilidades, assim, né? De quanto a graduação de perícias, assim. E aí isso foi chamando a atenção dos alunos, né? Aí começou a ser cada vez mais utilizado, causava, assim, outros professores viam, assim, que isso estava dando certo, né? E aí vinham perguntando para mim, pô, como é que tu faz isso? E aí a gente começou a integrar isso de maneira mais frequente. Aí depois eu fui começar a trabalhar com a formação de professores, né? E aí isso foi caminhando para o que eu faço hoje, que eu trabalho desde o mestrado, doutorado, eu estou trabalhando com a questão de formar professores para o uso de metodologias, jogos, né, na educação. E eu ia perguntar aqui sobre os professores, mas daí mas surgiu uma curiosidade antes, assim, que você falou dos jogos e levar os jogos e tal. Daí são jogos, você chegou a levar esses jogos de tabuleiro, tem hoje os modernos e coisa assim, e isso tem mais gente usando, né? Eu vejo mais, quer dizer, não é que tem mais gente usando, eu conheço uma galera do Rio de Janeiro, uns amigos meus, que eles têm uma empresa chamada Gorro do Saci, que eles levam jogos de tabuleiro para as escolas, para a parte de educação, assim, são professores, e eu sempre achei isso, muito massa. Eles escolhem, tem uma lista de jogos de tabuleiro que eles escolhem que são mais fáceis de levar para isso. Daí foi assim que você levava, então, esses jogos e tal. Que jogo que você gostava mais de levar, assim? Então, eu já usei alguns, assim, eu gosto muito dos jogos que tem aquela mecânica de adivinhação, como Imagem-ação, por exemplo, né? Sim. E aí eu já levei Concept, que usa mapas conceituais, como ao invés de mímica, né? O Imagine, que usa o visual, né? Dentro dos jogos de tabuleiro mais densos, né? Eu já usei o Pandemia, para trabalhar com professores da área de saúde, técnicos de enfermagem,
técnico de segurança, e a gente usava o Pandemia, a gente fez até uma versão do Pandemia só aqui do estado de Santa Catarina. E aí a gente colocou... eu lembro, você me mostrou, muito massa, muito massa. A gente criou assim no mapa de Santa Catarina, colocou as cidades aonde tem o Senac, que era a empresa que eu trabalhava e fazia esse trabalho, né? E aí, para solucionar a questão que no Globo tem quem não acredite nisso, né? Sei lá, mas se tu ir muito pro leste, tu vai ter uma hora que tu vai chegar no outro lado, né? Tu sai pela Alasca, vai chegar no Japão, né? No mapa de Santa Catarina não dá para fazer isso. Não dá para fazer. Aí a gente inseriu os aeroportos, né? Aí, tá. Que daí o aeroporto transmite a doença direto dali de um lado para o outro lado, né? E aí funciona, tem quase o mesmo efeito, assim. Muito massa. Isso foi antes do Covid, né? Para salientar para a galera. Antes de ter pandemia. Porque uma galera tá jogando pandemia agora, falando e tal do pandemia por causa do coronavírus. Mas isso daí eu lembro que foi uns... Faz 4 anos, 5 anos. 4 anos 4 já? Anos, E na verdade, depois, quando teve a pandemia, eu até sugeri, assim, mas a galera, não, pesado, cara. Vamos esperar. Mas mexer no vespeiro, né? É complicado, né? Beleza. Daí, assim, então agora eu vou para a pergunta lá dos professores, assim, que então agora você trabalha com formação de professores, daí é professor mais de ensino médio e coisa assim, então, mesmo. Então, eu trabalhei por 10 anos, não, 8 anos, na verdade, né? 8 anos com formação de professores do ensino técnico médio, ensino médio técnico profissionalizante, tecnólogo e pós-graduação. Esse era o nível que eu trabalhava. E a aprendizagem também, que daí pega, às vezes, o Fundamental 2, o final, assim, né? Jovens com mais de 14 anos, assim. Esse foi o grande público durante 8 anos, assim, né? Mas desde 2018 eu comecei a atuar também na formação para ensino médio e fundamental. E aí agora, com o doutorado, eu criei a primeira turma com educação infantil também, específica para RPG para crianças de 4 anos, 4, 5 anos. Assim. Isso é massa. Conta aí da tua experiência, porque você tem aí 3 filhos agora, né, com diferentes idades, assim, uma escala bem diferente de idades, e você começou a jogar RPG com eles bem cedo, né, assim... Foi. Eu tenho o Arthur, né, que hoje tem 16 anos, o Thomas, que tem 11, e a Aurora, que tem 3. E a experiência foi muito diferente com cada um deles, assim, né? O Arthur brincava muito, mas ele era muito da criação, né? Da improvisação, ele era da pá virada, assim, queria fazer as coisas do jeito dele, imaginando as regras, meio o jogo do Joey, do Friends. Eu lembro que você falava isso, que não dava pra usar muita regra com ele, porque ele falava assim, eu quero fazer isso e vou fazer e pronto. Em jogo de videogame era assim também. Foi um aprendizado diferente, assim. Eu aprendi muito com o jogo quando fui jogar com ele, na verdade, né? Porque eu tinha muito na cabeça aquela coisa estrita, assim, né? O jogo tem que ser assim, a regra diz isso, a gente tem que fazer isso. E aí eu fui descobrindo que tem esse espaço de improvisação que é muito legal e divertido também, né? Ainda mais para criança que tem uma imaginação a 1000 por hora, né? Daí restringir elas ali naquelas regras, conceitos é sacanagem. É bem isso, assim. Às vezes a gente quer isso, né? E a gente tá, na verdade, botando a criança num trilho e que daí depois tem dificuldade de sair, inclusive, quando a gente tá pedindo que a pessoa saia um pouco do trilho. Né? Sim. E com o Thomas, ele já era mais regradinho, né? Assim, ele gostava das coisas bem organizadas, queria conhecer a regra primeiro para depois atuar. E ele adora RPG, assim, ele desde pequenininho, 4 anos, assim, ele ficava pedindo, pai, quero jogar RPG. Né, coisa que com o Arthur já não acontecia tanto, né? Então, a gente fazia várias coisas com super-herói, com cultura japonesa, com medieval, histórias daqui do folclore nacional. Então, sempre rolava alguma coisa e, assim, nunca fiz uma campanha muito grande com eles, mas eram pequenos jogos que a gente ia aproveitando essas historinhas, assim, né? E com a Aurora a gente tá começando, assim, ela vê a gente jogando, até assim, eu já tô desenvolvendo uma história.
para usar aquelas miniaturazinhas de famílias de animais, né? Que tem uns bonequinhos. Eu não sei. Sylvanian Families o nome. E aí eu sei, tá, lembrei agora. Eu já vi nas lojas aí, sei. Isso, é um negócio em que ela tem alguns, assim, né? E aí a minha ideia é usar até o esquema do Burning Wheel, do Mouse Guard, para fazer, assim, a guarda que protege essa fazenda, essa floresta, né? Onde vivem os animaizinhos e tal, né? E aí tô querendo cooptar o Thomas para jogar comigo um jogo desse pra Aurora viver junto. Quem sabe ela pode ser um personagem ali, né? Eu acho que o RPG, assim, com criança nessa idade é muito legal. E eu também tenho meu filho que tem 8 anos, né? E o outro que tem 4. Daí o de 8 anos ele também gosta das regras, mas ele gosta de jogar RPG com os adultos. Ele não gosta de jogar RPG com as crianças da idade dele. Com os adultos ele se anima pra caramba, mas quando é com os amiguinhos ele fica assim, não, prefiro fazer outra coisa e tal, né? Mas é uma experiência diferente pra gente que é mestre. E a gente vê essa deficiência, assim, pô, a possibilidade disso na educação dessas crianças é muito forte, assim, especialmente nessa idade, acho que 6, 7 anos, que eles ainda estão ali na alfabetização e tal, e a imaginação é muito mais forte do que quando já chega nos 9 anos, né? É muito massa. Daí você está trabalhando agora com esses professores. Tem muita coisa que a gente tem que falar sobre com pais e professores que têm interesse, né? Sobre cuidados que a gente deve ter com a utilização do RPG com esse público, né? Questão de duração do jogo, o uso de muita imagem e pouco texto, né? A maneira que tu vai utilizar para descrever o que está acontecendo, a maneira que tu vai apresentar os desafios e as opções para resolução, utilização de resolução de conflitos que não seja violento. Então tem muita coisa, muito tema para trabalhar para ir preparando esse arcabouço, assim, né? Para conseguir ter uma mediação adequada para essas crianças, esses jovens, assim, né? Os pequenininhos, daí a coisa vai ficando precisando de mais detalhes, eu diria, né? Assim, que alteram um pouco o jogo, né? Tem muita gente que fala assim que o RPG tu tem que ler um livro de 200 páginas para poder jogar, né? Senão tu não vai saber. E como que daria certo tu fazer isso com uma criança de 5, 6 anos, então, né? Não vai conseguir. E é diferente, assim, é tu entender que tu pode usar o RPG com o narrador como um mediador dos aprendizados, né? E aí a criança vai aprendendo enquanto tá fazendo, porque muita coisa faz de conta é a ferramenta que a criança aprende, que usa para aprender sobre o mundo. Então o RPG é uma extensão disso. Potencializa esse aprendizado, inclusive, né? Então é muito poderoso usar isso com crianças pequenas, e aí depois quando a gente, com os mais velhos, né, quando eles entendem como funciona, tal, né, se torna uma ferramenta muito poderosa também. Tá. Agora, assim, quando eu acho que muita gente que vai ver o vídeo aí, né, acaba sempre pensando assim, RPG no uso de educação e pensa assim, legal, um RPG de repente ambientado no Brasil, tipo a bandeira da Arara, ou que era o antigo Desafio dos Bandeirantes, né, para você ensinar história, ou algum outro RPG. Muita gente acha que pensa no RPG muito para ensinar história, e às vezes um pouco de matemática, porque você tem que fazer matemática ali. Né? E eu tenho essa limitação assim, de pensar todos os usos que tem. Tipo, você já usou para RH, para a galera desenvolver, assim, para aprender um pouco sobre o trabalho do outro. Que outros... Me fala um pouco mais assim, quais são nessa parte de educação, né? O que a gente pode usar o RPG no final das contas? Hein? Eu acredito que a gente possa usar para qualquer coisa. Até hoje eu não vi um conteúdo que não pode ser aprendido utilizando o jogo e utilizando o RPG também, não vi. É só a questão de pensar em como fazer, né? A gente já usou, falei da neurociência do comportamento, né? Que foi um tema que a gente abordou usando o RPG. Hoje eu estou orientando um rapaz que é graduando de biologia, ciências biológicas. Que massa!
Mas assim, a galera não sabe do aqui, mas eu sou biólogo. E esse rapaz, ele tá fazendo o TCC dele no ensino de biologia usando RPG, né? E ele criou uma aventura muito legal, inclusive, uma aventura que poderia ser vendida aí, bem interessante, assim, produziu um material bem legal, também visual e tudo para aventura, né? E que ensina biologia de tubarões. Ó. E aí ele usa bem, a aventura é medieval, assim, como facilmente podia ser uma aventura de D&D, assim, né? E aí ela envolve a anatomia dos tubarões, o aprendizado sobre a anatomia dos tubarões, o aprendizado sobre o ecossistema, né? Ali a ecologia voltada para o tubarão e os seus e aonde o habitat onde ele vive, né? Aquelas esquemas voltados também para os sentidos do tubarão, que tem um sentido do tubarão que é diferente, né? Que daí ele discute sobre isso ali, assim, isso ali é uma ferramenta, é um plot da aventura, né? Um aspecto, um desafio a ser vencido envolve isso, assim. Então, né, a biologia, a gente já trabalhou também português no sentido de escrita, no sentido de gramática, né? Matemática, física, química, né? É possível qualquer área, assim, geografia, né? Agora eu estou fazendo artes, eu estou fazendo uma especialização em educação ambiental. E nessa especialização eu estou fazendo TCC com uma professora de artes. Ela é a minha orientadora, né? E aí eu estou usando o RPG nas aulas de artes dela. E aí a gente faz a criação do personagem, e aí é até aquele RPG do Tales from the Loop que eu estou usando. Sei. Eu já falei, vou deixar um card aqui, porque eu já falei desse RPG aí. Legal, é muito bom, excelente para jogar com jovens, assim, com crianças e jovens. Assim, o Henrique adorou. Esse RPG o Henrique adorou, cara. Ele ficou apaixonado. É muito legal. E a gente está usando para a criação de personagens, eles usam história da arte para desenhar o personagem e fazem o personagem a ficha, preenchem a ficha, né, do personagem. Aí eles estão ajudando a pensar o cenário também, e aí o cenário envolve pensar relações do espaço geográfico e do espaço natural, né, que é uma área da geografia que se comunica, né, que interage com a educação ambiental, né? E aí eles desenham esse cenário pensando no espaço onde eles vão jogar, né? Qual vai ser esse espaço, como vai ser, e aí depois a aventura que vai envolver essa transformação do espaço pelo homem, né? E repensar isso, assim, sobre o impacto que isso gera, né? Muito massa, muito massa, assim, né? Não, e abre muito a nossa mente, assim, porque a gente fica muito focado. E quando fala a primeira vez, tipo, eu já fiquei assim, como é que eu poderia usar RPG para ensinar biologia, até mesmo, sei lá, na universidade aqui pra galera e tal. E sempre ficava difícil, assim, de achar uma ideia, como incluir. E daí você fala, assim, do tubarão, assim, mas faz todo sentido a parte de ecologia, né, assim, zoologia. E daí dá pra ir pra longe, assim, porque, assim... A biologia tem vários que jogam RPG, tá? Tô descobrindo isso, assim. Eu escrevo alguns materiais para editora Retropunk. E lá tem uns 2 ou 3 biólogos que são escritores também lá. E um deles escreveu o Stifa, ele escreveu um livro, um suplemento, assim, né, de Savage Worlds chamado Herpetologia Fantástica. Eu não conhecia. E é gratuito, assim, é só entrar lá no site da Retropunk para pegar. E esse suplemento fala sobre répteis, né? E como que eles podem ser usados em aventuras. Aí tem as características, né, estatísticas deles e alguma coisa sobre os hábitos deles, né? Então. E daí, assim, agora vamos voltar lá no assunto da pós-graduação. Que, cara, isso, quando você falou que ia fazer ajudar a montar essas pós-graduações, né? Que ia ter esse foco, essa coisa dos jogos e do RPG, na educação, na formação dos professores, porque assim, porra, que coisa doida, assim, quero ver quem que vai fazer essa pós-graduação, como é que vai dar isso. Torci para que desse certo, mas eu ficava assim, bem assim,
É um troço muito diferente do que a gente está acostumado como pós-graduação. Eu, como cientista, né? Que as pós-graduações são totalmente acadêmicas no sentido de ciência pura e tal. Uhum. Eu nunca imaginaria ter uma pós-graduação de educação com esse enfoque aí, Uhum. né? E como é que tá se montar isso? De onde que veio essa ideia? Você foi convidado e tal? Então, eu fui convidado por duas frentes diferentes, na verdade, né? Uhum. É, ali na Unifeb, o coordenador dessa área é apaixonado por jogos, assim, ele gosta muito de jogos digitais, principalmente, né? E aí ele fez o mestrado comigo. E aí ele ouviu falar do RPG pela primeira vez comigo, quando eu trouxe esse conteúdo numa disciplina que a gente estava fazendo, que era narrativas na cultura digital. Foi Aham. antes de eu entrar no mestrado ainda, na verdade, eu estava Sim. fazendo como aluno disciplina isolada, né? E aí eu falei sobre isso, interessou um monte de gente, e esse cara ficou maravilhado com a possibilidade do que é o RPG, assim, né? E aí é, ele tem trabalha coordenador de um curso de graduação, onde eu dou aula, né? Eu sou professor da cadeira de Cultura e Mercado de Jogos Digitais, Uhum. e, e aí ele formatou essa pós-graduação e me convidou para ajudar a pensar ali duas, três disciplinas dessas, né? Sim. Então, assim, e aí ele vê o RPG com todo esse potencial, assim, né? Ele já identificou isso e aí foi jogar para aprender, para conseguir pensar, além de curtir, né? Porque gostou muito, assim, para pensar de que maneira que dá para usar na educação, né? Então, Ah, assim, eu trouxe fiz um cara um fanático pelo RPG aí a conseguir atuar nessa área, né? massa. A Unifeb é o quê? Universidade. É uma universidade particular que é é uma fundação da cidade de Brusque. Ah, de Brusque, tá? Daí de Santa Isso, Catarina. ali perto de Aham. Blumenau, ali no Vale do Itajaí, né? Só para eu depois botar o link no vídeo aí para eu achar a Unifeb. E a outra pós-graduação que veio aí daí de outro lado foi. Foi, que daí assim, eu, eu tenho, pela Retropunk, eu conheço o Matheus Buffoni, que é um cara que faz mais ou menos o que Gorro do Saci, é isso, né? É, Gorro do O Gorro Sacia. do Saci ele faz no Paraná com a Jogarta. Ah, massa. Aí ele intermediou o contato com o Rafael Batistella, que é o coordenador, né, dessa pós na Universidade Positivo. E aí, a partir disso, eles chamaram para a gente pensar, né, as diferentes disciplinas, ver como que a gente pode abordar, né. Aí até tinha o Matheus, tinha outros professores lá, inclusive o Rafael, que manja de RPG pra caramba, né. E aí Aham. a gente foi vendo assim o que é possível atuar, né? E aí a disciplina que eu vou dar lá, ela envolve mais a transformação através dos jogos, né? Jogos que são como gincana, né? Transformação do mundo usando os jogos, né? Aquelas gincanas que fazem a gente mover e fazer alguma alteração na comunidade, no contexto do Ah, entorno, né? sim, sim, entendi. Aham. E aí a gente vai usar, tem uma disciplina que eu vou trabalhar o RPG, tem outro professor que vai trabalhar o RPG lá também, mas não tem uma disciplina chamada RPG como tem da Unifeb, né? Sei. É uma coisa mais abrangente assim de jogos e tal. Isso. E as duas pós-graduações aí, daí você falou assim, tá tendo um desafio por causa do número de alunos. E como é que tá a, a ocupação? Então, elas estão com inscrições abertas ainda. A gente está Aham. aguardando Ah, fechar. tá. A gente não. Ainda não Pelo começou as Não disciplinas, começou. tá? Eu acho que elas começam em abril, tá? Se não me engano, é abril ou maio que elas vão começar, então as inscrições estão abertas aí. Aham. É, na pós, a gente já tem um número, às vezes, muitas vezes reduzido, né? Sim, é normal, De é. professores, aí de alunos, né? E aí é De mais alunos, né? fácil de planejar, assim, né? Aham. Um movimento que eu já fiz em disciplinas da pós-graduação, como orientando da Dulce Márcia Cruz, né? Que é minha professora lá da UFSC, eu fiz
aquele mesma dinâmica que muita gente usa do GVGO, né? Grupo focal, grupo verbal e grupo observador. Eu já ouvi falar, né? Nunca. A gente faz isso com o RPG. Um grupo joga e o outro grupo assiste, anotando tal, né? A gente dá algumas tarefas para quem está observando do que tem que prestar atenção, né? É legal isso, porque aí, no final a gente tem um relato rico pra caramba sobre o que aconteceu no jogo. Porque muitas vezes a gente não se percebe, né, das coisas que estão acontecendo. E nesse movimento, como até a intenção era estudar o jogo em si, né, e o uso dele na educação, foi muito legal ver assim, as anotações que o pessoal de fora fazia, né? Dizendo assim, a postura da pessoa enquanto eu estava narrando, descrevendo, né, virada se debruçada para frente, assim, né? Questões relacionadas à interação entre eles enquanto estava acontecendo alguma coisa, né? Que às vezes o narrador não consegue dar conta de ou prestar atenção em tudo que está acontecendo naquele espaço, né? A gente sabe que tem um monte de conversa paralela ali no meio e a galera tá fazendo várias coisas, a gente nem vê, né? A gente tá focado no personagem que tá interagindo naquele momento e tal. Aí eles vêm com o plano que resolve a questão e essa discussão, né, do plano, como foi criado esse plano, a gente perdeu, a gente como narrador, né? E nessa dinâmica teve alguém que anotou ali o que aconteceu, assim, foi bem legal. Que massa. Pô, muito massa, assim, aprender mais disso, assim. Daí eu queria saber, assim, o que você espera, assim, qual é a tua expectativa aí pra frente dessas coisas, assim, da educação, da pós-graduação, de repente divulgação, isso, ficar mais... Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que essas duas pós-graduações são as primeiras. A de RPG, eu acho que é a primeira que tem esse foco, que tem esse do RPG, né? De até ter a disciplina com o nome de RPG. Mas você conhece mais algum lugar que está tendo isso, assim? Tá existindo na educação, está sendo falado muito sobre o uso de metodologias ativas. Né? E aí, dentro delas, a gamificação tem sido um tema muito recorrente, então existe muita curso, pós-graduação, curso livre, né, falando sobre gamificação, por exemplo, né? Que gamificação é bastante usada hoje, até esses aplicativos que ensinam línguas, né, tipo Duolingo e tal, a gente até estava conversando, eles gamificação total ali, né, de você ganhar recompensa para o próximo nível, coisa assim. O que eu tenho, assim, meus prós e contras desse tipo de coisa, porque é uma educação que a pessoa fica muito viciada na recompensa, né, eu acho. Sim. A noção que se tem, até para o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, né, voltada para o que tem sobre narrativa quando se fala sobre gamificação em pesquisas, né? Quando a gente está fazendo pesquisa sobre gamificação, o que fala, aonde aparece a narrativa? E é muito pouco que se fala de narrativa quando fala da gamificação. Geralmente se fala de pontos, progressão, até pode-se falar um pouco da missão, do desafio, né? Mas é aquele famoso PBL, né? Que são os pontos, os distintivos e o nível. E tem muita coisa para se trabalhar sobre isso, né? Na área de marketing, se fala muito do storytelling, que é uma espécie de gamificação da narrativa, né, de criar vínculo, né, com a pessoa, criar um vínculo com aquilo que está sendo contado através de uma história que está sendo contada, né, e o RPG eu acho que vem com essa proposta, né, de tornar mais denso essa visão da gamificação, né. Eu acabei, quando fiz a pesquisa, acabei saindo da área da gamificação para poder transitar sobre os aspectos de estudos sobre jogos que relacionavam a narrativa, que relacionavam... porque na gamificação não tinha pesquisa desse tipo, né? Na época que eu fiz o mestrado. Então, acho que é um espaço rico, mas que precisa ser discutido muito, assim, porque, né, a tendência de ser visto como um instrumento, uma forma instrumental de utilização, que é aquela forma que tu não reflete, tu não cria junto, né? Eu vejo o grande potencial do RPG nessa proposta de que o professor ele é autor daquilo que ele está fazendo,
né? E aí quando ele está fazendo com seus alunos, os alunos são autores das narrativas que estão sendo criadas. Uhum. Então a gente dá responsabilidade para o aluno, a gente promove esse interesse, essa troca de fato, né? A aula deixa de ser uma transmissão, né, para os alunos pegarem se puderem, se quiserem, né? E Sim. passa a ser essa interação de fato para a criação de alguma coisa que foi através da real da real interação entre as pessoas ali dentro, né? Ali na sala de aula. Isso Não. Na educação se fala sobre a questão da aula ser um espaço efêmero, né? Onde as mentes se encontram e produzem coisas novas, né? É. E o RPG é muito disso também, né? A narrativa criada no RPG muitas vezes só sai dali na mente dos jogadores e do narrador, né? Uhum. E cada um sai com as suas percepções e suas compreensões e ter o seu próprio aprendizado individual ali, né? E realmente, na escola, eu sou professor na universidade e a gente fica muito no monólogo do professor, no final das contas. Por mais que a gente tente abrir para discussão, é difícil, que a gente acaba não tendo muito esse treinamento. A educação brasileira, né, de um nível mundial, é muito isso. O professor fala e você repete. Por isso até que assim, o Paulo Freire é um cara que está sendo muito estudado, né? Assim, porque há muito tempo, né, na educação, assim, ele é um cara do mais citado na área da educação, porque ele promove isso. Não é o único, tem outros autores que falam sobre essa questão, né? Mas é essa ideia, né, do Paulo Freire, do Henri Giroux, de olhar para a educação com as pessoas ali sendo cérebros pensantes, né? Sendo pessoas que criam, sendo pessoas que estão ali com suas motivações, que têm o seu contexto e que a gente precisa levar isso em consideração. E o RPG, quando a gente cria esse mini mundo ali, né, onde as pessoas estão criando junto e estão se colocando lá dentro, né, se torna uma ferramenta muito poderosa para fazer essas interações acontecerem. Ah, massa. Daí, voltando lá àquela pergunta, então, né, que eu tinha feito, a gente acabou desviando aí para um monte de coisa. Nem lembro. Que era a questão do futuro da inclusão do RPG na educação. Para falar um pouco sobre o estado atual do que tem, né? Então, que vocês estão iniciando aí, desbravando essa área aí, e eu nunca não escuto falar de nenhum outra, tipo, a nível de pós-graduação, eu não escuto em nenhum lugar, né? Então, o que você sabe que está sendo feito e o que você vislumbra para o futuro do uso do RPG na educação? Sim, já teve muita discussão sobre o uso do RPG na educação, mas há muito tempo atrás se falava, muito tempo assim, década de 90, né? Foi quando começou, assim. Década de 90 tinha uns livros que já falavam disso. Uhum, a dissertação da Andréa Pavão, a tese de doutorado da Sônia Rodrigues. Então tinha muita coisa sendo criada, simpósios de educação, tinha quase todo ano aqui no Brasil. O Brasil era um dos precursores assim, do RPG na educação na época, né? Uhum. Aí depois Finlândia, Noruega começaram a crescer nesse espaço, né? E desenvolveram muito mais, assim, se desenvolveram muito mais, principalmente estudando LARP, né? A Finlândia é muito forte na pesquisa sobre o uso dos role-playing games, né? E o LARP sendo a maior expressão deles, assim. E aí o Brasil perdeu esse espaço, né? Mas hoje a gente está voltando a discutir bastante sobre o RPG, né? Tem algumas teses, dissertações aí que são muito bem citadas, né? Do pessoal daqui do Brasil. Então tem uma tendência de se discutir cada vez mais. A gente já está conseguindo fazer avanços, né? Pensar de maneira mais crítica sobre esses conteúdos, olhar para modelos que ajudam esses processos de autoria também na educação, né? Uhum. Então, o RPG tem muita coisa para se discutir, para se estudar na educação, nas suas relações com a educação, né? Mas a gente está caminhando, está crescendo, assim, né? Então vejo com bons olhos essas pós-graduações aparecendo aí, são um indício de que isso está começando a se efervescer aqui no Brasil, né? E acho que envolve essa onda de que está se percebendo, né, que a educação precisa mudar, né? Precisa ter um jeito diferente de se fazer, porque
as aulas como a gente teve quando a gente estava no ensino fundamental e médio, elas já não funcionam mais agora, né? A gente precisa fazer diferente, né? Com certeza. Então, eu vejo o RPG como uma excelente maneira de refletir sobre isso, sabe? Se não é, eu acho que não é para todo mundo, não é isso, né? Não é dizer assim, é a panaceia, a solução dos problemas da educação, né? Acho que não, mas mas é pensar sobre o que significa, né, tu trazer o RPG para a educação e de que maneira tu pode fazer com que outras aulas, com outras metodologias, possam utilizar dessa forma também, né, de considerar o aluno como um indivíduo pensante, com sua potência, né, com sua capacidade, com seus interesses, e aí porque é muito fácil também de usar o RPG do jeito que se fazia antes também, né, bem instrumental, assim, né. A gente precisa fazer essa forma nova, né, de pensar. Tem que ser transformado numa ferramenta pedagógica, não é só jogar RPG, né? Então tem que ser pensado do ponto de vista pedagógico. Eu acho que é por isso que quem é de fora, quem não é pedagogo, quem não trabalha direto com a educação, tem mais dificuldade de visualizar esse uso ou fica mais limitado na visualização, porque a gente não vê o RPG como uma ferramenta pedagógica ou transformar ele numa ferramenta pedagógica. E daí tem suas propriedades. E tem os estudos, os TCCs, teses, dissertações, serve para isso, né? Sobre como é a atuação dele. Mas muito massa. E eu diria assim, que para o futuro, né? O que eu vejo cada vez mais a educação se tornando mais agradável para o aluno. Né? A gente está procurando trabalhar de maneira que seja menos dolorido o aprendizado e seja mais divertido. Né? Então, e o RPG entra como nesse espaço, né? Vencendo barreiras aí, né? A primeira vez que eu apresentei o RPG como uma possibilidade, né, de uso, assim, foi, na verdade, uma ação que eu ia fazer usando um jogo digital, usando o Minecraft. Aí, foi em 2011, 2012 que eu fiz isso. E aí o coordenador falou na época assim, não, né? Se a gente colocar eles para jogar, eles vão se divertir muito mais do que aprender. Assim, então aí a gente vê que tem um processo longo ainda, assim, né, pra gente entender que... Pois os professores falam assim, não, mas eles estão brincando, não estão aprendendo. E não entende que a brincadeira é o aprendizado mais, assim, antigo que existe, né, e significativo que existe, e tá lá na base de tudo, assim. Mas massa, Fábio, valeu aí a entrevista, valeu a nossa conversa aí, foi legal porque a gente conversa sobre... Você fala lá com o grupo, com a galera, né, do trabalho já há bastante tempo, mas eu nunca parei para escutar os detalhes do que está acontecendo e realmente entender o que está fazendo, e acho muito, muito massa, né? Sempre foi uma curiosidade minha. Muito obrigado pela disponibilidade aí. E a gente vai ter outras conversas, porque tem a galera que quer falar de Dark Sun, tem a galera que quer falar de Planescape, e eu sei que tu é apaixonado do D&D, acho que é a única coisa que tu é apaixonado ainda, né? Dark Sun e Planescape. Eu curto muito D&D, né? Mas eu gosto muito mais dos cenários do que do sistema. Sim, na verdade é isso. Assim. Os cenários do D&D eu acho que são muito legais, assim. E só convidar, cara. Curti muito conversar contigo aí. Agradeço teu convite. Muito legal.